tem gente que fala pelos cotovelos, né? Mas a gente não está falando de falar simplesmente. Comunicação tem a ver com o que você quer informar, ou o que exatamente é a comunicação, porque não é simplesmente falar, né? Exatamente. Comunicação vem do latim communicatio, que quer dizer tornar comum. Então, por exemplo, eu chego para vocês e falo assim: esta aqui é uma calculadora. Se todo mundo aqui sabe o que é uma calculadora, eu me comuniquei. Ou seja, eu tinha uma informação e a tornei comum. Comum vem de comunidade. Então, todos entenderam o que eu quis dizer. Vou dar um exemplo aqui, gente. Eu vou pedir que vocês, com o coração aberto, ouçam, sem xingamento, porque o tema é polêmico, tá? Mas a gente está falando de comunicação. O Lula é um ótimo exemplo de quem se comunica bem, mesmo não sendo um cara acadêmico. A gente sabe que ele não é um cara que tem preparo técnico para aquilo ali. De novo, não, para quem gosta, para quem não gosta, não, politicamente a gente não está falando aqui, a gente fala de comunicação. O Lula é um cara que tem uma capacidade incrível de explicar o déficit primário do PIB. Ele faz umas analogias com você vai no jogo do Corinthians, isso aqui. Ele faz umas analogias e ele explica uma coisa que é difícil para a maioria da população. O que ele está fazendo? Tornando comum. O Bolsonaro, muita gente fala que ele se comunica mal, e eu discordo. O Bolsonaro ele se comunica muito bem para o que ele se propõe. Ele torna comum, aliás, às vezes ele torna comum a ideia dele mais do que deveria, né? Mas ele sempre torna comum aquilo que ele acredita. Eu posso discordar dele, mas eu não posso discordar que ele está expressando aquilo que realmente ele sente. Então, quando eu me comunico bem, quando eu pego um conteúdo que está na minha mente e consigo fazer outra pessoa entender. Então, o que é se comunicar bem? É falar muito? Não. É saber tornar comum uma informação. O Ricardo Boechat, que todo mundo aqui acredita que conheceu, né? Já infelizmente faleceu. O Ricardo Boechat ele era diretor do Jornal da Band. E quando ele recebia um artigo para ser colocado no jornal, alguma matéria, como que ele sabia se aquela matéria era bem comunicada? Ela estava tornando comum uma informação. Ele imprimia 2 vias daquela matéria, levava para casa, dava uma via para a mãe dele de 90 anos e dava uma via para a filha dele de 10. E falava, me expliquem o que vocês entenderam. Se as duas tivessem entendido a mesma coisa, significava que aquilo estava sendo bem comunicado. Então, assim, se comunicar não é falar muito, se comunicar não é falar bonito. Querem um outro exemplo político para vocês entenderem? Michel Temer. Michel Temer é um cara extremamente preparado, o cara é doutor em direito, ele tem um currículo invejável, mas se comunica mal. Porque ele faz um discurso que você ouve e você fala assim, mano, lindo, mas não entendi nada. Tipo, não sei, o que é para fazer agora, sabe? Então, se comunicar vai muito além de falar bonito ou de falar muito. Vai de tornar comum uma informação. Então, por exemplo, se eu vou dar aula numa faculdade, é uma comunicação. Se eu vou dar aula na Associação dos Idosos, é outra comunicação. Se eu vou dar aula para pessoas com baixo grau de escolaridade, é uma comunicação. Se eu vou dar aula para uma alta, um grupo, eu vou dar aula num mestrado da USP, eu preciso usar outros termos, eu preciso entrar com outros termos. Então, resumindo, se comunicar é tornar comum.